A salvação de uma pessoa é um processo no qual nós podemos identificar alguns aspectos diferentes. Regeneração, a conversão, santificação, glorificação, tudo isso são aspectos de um mesmo processo que é a salvação. Para tratar sobre casos como doentes mentais, nós necessariamente precisamos entender, está para ficar bem claro, dois desses aspectos: regeneração e conversão. Por quê? A, a regeneração, ela é um ato de Deus no coração do homem. Deus agindo diretamente no homem, fazendo com que ele então nasça de novo, seja regenerado, e ele então possa compreender todas as coisas. Então, na regeneração, o homem ele é totalmente passivo. É Deus quem toca no seu coração e abre a sua mente. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Então ele precisa nascer do Espírito para que ele possa compreender as coisas de Deus. Então a regeneração é um ato de Deus diretamente no homem. A conversão, ela é também um ato de Deus, porque é Deus quem converte o coração do homem, a Bíblia diz isso. Mas também é um ato do homem, porque a mesma Bíblia diz que é o homem que se converte a Deus. Agora, como que o homem vai se converter a Deus? Olha, ele só pode se converter a Deus se ele nascer de novo, se o Espírito o regenerar. Então, a partir dali ele consegue compreender todas as coisas. É o homem que se arrepende, é o homem que tem fé, é o homem que se dispõe a se santificar, a adorar a Deus, sim, mas porque ele foi regenerado, compreendeu todas essas coisas. Por que eu disse então que nós precisamos compreender essas duas coisas? Porque uma necessita do entendimento do ser humano, a outra não, depende de Deus. E quando nós pensamos na salvação de doentes mentais, a primeira coisa que vem é: como que eles podem ser salvos se eles não têm consciência e se convertem? Eles podem se converter. Mas aqui surge uma outra questão. Será que a conversão ela é uma necessidade absoluta para a salvação? Será? Olha, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos a Bíblia falar que, de maneira, em termos absolutos, da necessidade da regeneração. Por exemplo, um texto que nós podemos usar é João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus diz a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, olha, se qualquer pessoa, se alguém não nascer, ele não pode ver o reino de Deus. Então, nós vemos a Bíblia falar, usar termos absolutos para falar dessa necessidade da regeneração. O mesmo não acontece com a conversão. Você pode procurar na Escritura o texto mais próximo a isso, de um termo absoluto, dessa necessidade da conversão de maneira absoluta, é um texto que está em Mateus 18, versículo 13, quando Jesus diz para um grupo de pessoas: se vocês não se arrependerem, se tornarem como crianças, de maneira alguma poderão entrar no reino de Deus. Embora pareça que seja de maneira absoluta, Jesus está se referindo a um grupo de pessoas e não de maneira genérica a todo ser humano. O que nós então podemos perceber na Escritura é que a regeneração ela é imprescindível para todo ser humano para a salvação. O caso da conversão ela é imprescindível para aqueles que têm condição de assim fazer. Todo ser humano adulto que não tem problemas mentais, que consegue se identificar, se encontrar e tem consciência, se ele for regenerado, necessariamente ele vai se converter. Ele precisa se converter. Mas ao se tratar de pessoas que não se chega à idade adulta, como crianças que morrem na infância, morreu ainda criança, como os doentes mentais que não têm consciência de si mesmo, essas pessoas não podem se converter, mas elas podem ser regeneradas. Então, pelo que eu entendo da Escritura, a conversão ela é necessária para aquele que tem condições, mas ela não é necessária para aqueles que não têm condições, porque a Bíblia não fala dela de maneira absoluta, mas da regeneração fala.
Portanto, eu entendo que um doente mental ele pode sim ir para o céu, se ele for regenerado pelo Espírito Santo, o que é uma ação totalmente de Deus. O homem é passivo nisso, ele não tem nenhuma participação nisso. E Deus ele regenera diretamente, sem a palavra, sem entendimento, porque é através dessa regeneração que vem o entendimento. Então, o que eu penso, biblicamente o que eu vejo, é que doentes mentais podem ir para o céu, sim, uma vez que eles podem ser regenerados pelo Espírito Santo.